Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de treinamento. Berg Melo aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre os elementos de um projeto de imóveis planejados. O objetivo dessa aula não é te ensinar a fazer um projeto do zero. Hoje nós vamos começar já com um projeto pronto, um projeto completo de uma cozinha, para que você entenda quais são as partes, pelo menos que eu utilizo nos meus projetos, para facilitar o meu entendimento, o entendimento também do eventual cliente para esse projeto e facilitar todas as etapas de aprovação desse projeto e, obviamente, minimizar erros na fase de construção desse mobiliário. Então, vamos começar. Aqui eu já estou com o meu SketchUp aberto. Vou desabilitar aqui o raio-x. Vou abrir minha bandeja, apertando a tecla de atalho B. Aqui em camadas, você vai perceber como eu fiz a divisão do meu projeto em elementos. Nesse painel lateral, caso você não saiba como acessá-lo, basta você clicar aqui no menu visualizar e clicar em barra de ferramentas, ele vai abrir esse painel. Então aqui eu já fiz a minha divisão dos elementos por camada. E como que ficou esse projeto? Primeiro eu vou mostrar algumas vistas básicas para você se localizar melhor nesse projeto. Aqui é uma vista frontal. Vou até criar uma cena. Então aqui eu tenho uma vista frontal. Vou pegar uma vista em planta, vou ocultar essa cobertura. Vou criar mais uma cena, uma vista em planta, vamos dizer assim. Vou pegar mais uma vista aqui meio isométrica agora. Ocultando mais uma parede. Então, basicamente, nesse projeto que eu tenho uma cozinha de linha reta, né? Totalmente reta, sem módulos em L ou módulos de canto. Aqui eu tenho o balcão inferior, os módulos que estão abaixo do balcão da pia. Aqui alguns módulos aéreos. E aqui ao lado dessa ilha, aqui atrás dessa ilha, a gente tem mais um armário aqui na parte de baixo com uma parte vazia e mais algumas portas. Então, vamos lá. Como que eu dividi esse projeto para facilitar a minha vida, para facilitar o meu desenvolvimento do projeto, assim como a emissão da futura documentação? Primeiro, cada elemento do projeto, cada parte desse projeto eu separei por famílias. Aqui nós temos 11 famílias, que são elas: alvenaria, piso, sócolo, que são as bases dos armários, geralmente feitas em granito. Os balcões em granito, forro de gesso, móveis planejados, eletrodomésticos, instalações de gás, instalações elétricas, instalações hidráulicas e objetos de decoração. Só uma observação que eu queria fazer é que, na prática, essas instalações de gás, elétricas e hidráulicas, você não projeta no dia a dia. Aqui, como é uma aula, eu fiz questão de colocar essa informação no projeto para que ela fique mais dinâmica e que você compreenda que, embora você não desenhe essas instalações no seu projeto, elas podem interferir e muito no projeto do seu mobiliário. Assim também como você desconhecer o encaminhamento dessas tubulações pode causar grandes riscos, grandes danos na fase de montagem, principalmente com relação à perfuração. Então vamos navegar aqui um pouco em cada uma dessas camadas. A primeira camada que eu gosto de separar é o forro de gesso. Ele me ajuda a criar uma cena mais composta quando eu uso as vistas frontais, e aqui eu posso desabilitar. Basta clicar nessa caixa. Então, a minha primeira camada.
A alvenaria também é uma outra camada. Eu vou desabilitar tudo, exceto a alvenaria agora. Vou deixar somente piso e alvenaria, que é o ponto de partida do projeto. Objetos, instalações hidráulicas, todas as instalações. E os balcões, também vou desabilitar os balcões. Então nessa primeira camada, né, digamos assim, nessa segunda e terceira camada, que é alvenaria e piso, eu deixo separado as paredes por objeto, que também me ajuda muito caso eu queira visualizar somente uma parte do projeto. Então essas divisões em camadas me ajudam muito. Agora eu vou desabilitar aqui vou colocar os balcões em granito. Então aqui eu tenho devidamente o balcão com o rasgo, né, com o corte já para o fogão, para o cooktop. Os suportes do granito. Aqui também, ó, nesse outro balcão, tem as cantoneiras metálicas que são utilizadas para a fixação do tampo. Então veja como esses elementos separados me ajudam a poder visualizar partes do meu projeto. Aqui, ó, eu posso também ocultar para fazer uma vista temporária, uma vista provisória. E aqui essa função que ele volta é a função reexibir tudo. No meu caso, eu já criei aqui uma tecla de atalho, que é o Shift R, porque esse é um comando que eu uso muito. Então, a partir desse momento, eu vou entrar com mais uma camada. Eu vou entrar com a camada dos móveis em si, dos móveis planejados. Eu vou desabilitar os balcões em granito. Vou desabilitar também o piso e a alvenaria. Então aqui eu tenho somente o meu mobiliário. Ou seja, no momento de aplicar um checklist no projeto, eu não preciso ter eletrodomésticos, objetos de decoração, paredes, elementos que não fazem parte do meu foco nesse momento. Então eu consigo separar bem mais fácil e ter um acesso melhor para conferir as medidas, conferir eventuais folgas, verificar o mobiliário todo. Então veja como esse trabalho em camadas facilita. Como vocês sabem, eu utilizo o componente dinâmico no SketchUp. O componente dinâmico ele ajuda muito a quem quer projetar. Existem alguns plugins no mercado para isso. Eu particularmente tenho minha própria biblioteca. E veja como é fácil de apresentar ao cliente todo o detalhamento do mobiliário que ele está em busca, né? Que ele está projetando, que ele está discutindo contigo, que ele está discutindo com você. Então, esse é o objetivo do trabalho em camadas. Quero abrir mais um aqui, ó. Vou voltar aos balcões em granito. Aqui eu consigo, sem a alvenaria, ó, conferir eventuais interferências no projeto. Aqui, nesse caso, o fundo de 6 mm vai precisar ser recortado, tanto aqui quanto aqui. Sabemos que o fundo não tem função estrutural. Aqui também, da mesma forma, ó. Então esse trabalho em camadas, essa divisão do projeto em camadas, ela é uma mão na roda para quem deseja projetar certo. Vou abrir aqui o sócolo. Aqui eu também tenho uma outra parte importante que eu quero falar um pouco. Agora eu vou tirar esses móveis. Só ocultar, sem mexer na camada. E aqui agora eu quero falar um pouco sobre esses elementos que não são vistos no projeto tão facilmente, que são as instalações de gás, as instalações elétricas e as instalações hidráulicas.
Aqui inicialmente a única coisa que a gente consegue enxergar são as tomadas. Deixa eu ocultar aqui os móveis. Vou ocultar os eletrodomésticos. E vou ocultar também, vou deixar o balcão em granito por enquanto. Então, embora a gente enxergue somente as tomadas e os pontos, como aqui a gente tem, por exemplo, ó, o ponto de água e o ponto de esgoto, o ponto do sifão. Aqui você tem um conjunto de tomadas, um registro de água. Aqui na parte de baixo do balcão você tem mais uma tomada e um registro de gás. É importante você lembrar que, embora você não esteja vendo no primeiro momento, mas essa parede ela tem diversas instalações. Aqui eu habilitei o raio-x no SketchUp para que a gente veja internamente a parede. Como eu falei no começo do vídeo, nós não projetamos essas instalações. Nesse projeto, para que você entenda que elas existem e para que você entenda que é necessário estudar o projeto do cliente, compreender por onde passam essas instalações, para que minimize o seu risco de causar um dano, de perfurar um eletroduto, uma tubulação de água e esgoto ou até mesmo uma tubulação de gás, que seria um problema bem maior, vamos dizer assim. Então, note que existe na casa do cliente diversas instalações, nem sempre essas instalações são conhecidas. O objetivo é que você converse com o seu cliente e tente compreender, através de algum tipo de análise no local ou algum tipo de projeto, por onde essas instalações passam, porque elas fazem muita diferença na hora da instalação. Só pegar um exemplo aqui, eu vou colocar os móveis planejados de volta. Então aqui, por exemplo, ó, os pontos de fixação desses móveis, eles são sempre nos cantos. Então eu já não tenho um risco de perfurar essa tubulação. Aqui, ó, seria um ponto de bastante atenção, porque você já está bem próximo de um tubo de gás. Então, essa análise de onde as instalações passam, ela é fundamental que em algum momento do seu projeto você faça. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, é um ponto bem fácil de se encontrar as cantoneiras de fixação. Vou colocar uma imagem aí da cantoneira de fixação. Essa cantoneira é onde é o elemento que prende o armário na parede. Então, por isso que é tão importante que você tenha uma noção de onde está passando esse projeto, porque caso você não tenha, você está 100% às cegas e é a sua própria sorte no momento da instalação. Então, o objetivo de apresentar essas instalações, essa camada das instalações, como eu falei, não é para que você projete as instalações, mas que você tenha consciência de que elas existem no local do cliente, no ambiente, e que elas precisam ser conhecidas, né, para que você evite perfurações ou danos. Aqui a gente também tem uma camada muitíssimo importante para quem projeta móveis planejados, que são os eletrodomésticos. Eu já fiz uma publicação a respeito desse assunto, tem lá no grupo, de como eu crio uma espécie de checklist para conferir todas as dimensões desses eletrodomésticos, para que as folgas sejam respeitadas segundo os manuais dos fabricantes. Vou dar um exemplo. O forno de embutir. Esse forno, ele tem uma série de requisitos para instalação. Se você
prestar bem atenção aqui, deixa eu ocultar esses objetos. Se você prestar atenção aqui, ó, a tomada onde vai ser instalado o forno, a tomada do forno, assim como a válvula, o registro de gás, eles não estão dentro do nicho do forno, porque essa é uma recomendação do próprio fabricante do eletrodoméstico, pois em caso de algum eventual dano ou vazamento, você não precisa tirar o eletrodoméstico do nicho para ter acesso ao registro de gás, assim como também a tomada. Então, os eletrodomésticos, eles são muito importantes, eles têm muita interferência sobre o projeto dos móveis planejados. Basicamente, esses objetos, eles vêm da 3D Warehouse, que é a biblioteca gratuita do SketchUp. Depois que eu baixo esses blocos, eu entro no manual, né? Essa informação ela vem lá do briefing com o cliente. Eu faço um registro de todos os eletrodomésticos e com base nesses modelos eu entro no manual do fabricante, baixo esses catálogos, verifico todas as informações, profundidade, altura, quais as folgas necessárias para garantir que a compatibilidade no projeto esteja certa. Um outro exemplo aqui é a coifa. Se você entrar no manual da coifa, ela pede uma folga mínima nas laterais, ela tem a distância de instalação. Então, os eletrodomésticos eles são extremamente importantes dentro do projeto do móvel planejado, porque eles têm grande interferência. E de uma forma geral, os objetos de decoração, que compõem, né, ajudam a humanizar o projeto, dão mais uma sensação de como vai ficar o ambiente, digamos assim. E, obviamente, facilita para quem trabalha com, principalmente, venda de projetos, né? Você ter uma informação mais completa, você poder dar uma sensação melhor ao seu cliente de como que pode ficar esse projeto. Eu poderia também ainda dividir em mais camadas, eu poderia transformar cada parede dessa em uma camada, iria facilitar caso eu não quisesse ficar ocultando elementos como você vê que eu sempre faço aqui, utilizando o botão direito do mouse. Então, basicamente, todos esses objetos de decoração, eles vêm da biblioteca gratuita, porém, os componentes dinâmicos não. Eu utilizo uma biblioteca própria para que eu faça os projetos exatamente com a minha configuração. Só falar um pouquinho sobre esse balcão. Aqui eu tenho um tampo em granito, vou ocultar o sócolo também. Basicamente eu tenho nesse projeto 3 módulos, sendo um módulo que é um nicho, né? Um módulo vazio, é só a caixa. Um módulo com 2 portas de giro. E mais um terceiro módulo, como uma porta de giro também, com abertura para a direita e uma prateleira interna. Além dos módulos em si, eu tenho essas réguas, né, que fazem o acabamento das portas e esse tamponamento lateral. Basicamente, a estrutura desse mobiliário é a mesma que eu utilizo em 95% dos meus projetos. Como que é essa estrutura? Os frontais, que são as portas ou as frentes de gaveta, eu utilizo MDF de 18 mm. A caixa em si, deixa eu pegar uma caixa aqui separada do projeto. A caixa em si, ela é em MDF de 15 mm, laterais, base, travessa,
E o fundo é um fundo em 6 milímetros. Em MDF também 2 faces, que pode ser pregado ou parafusado por trás. Internamente, ela não veio aqui junto, mas internamente eu costumo utilizar prateleiras de 25 milímetros. Nesse caso aqui específico, poderia ser utilizado sem nenhum problema de 15 milímetros, mas já no caso de uma prateleira mais larga, como essa aqui, eu já recomendo que seja uma prateleira mais grossa, uma prateleira com 25 milímetros. Mas basicamente a estrutura do mobiliário é a mesma. É a caixa com 15 milímetros de espessura, travessa, base, laterais, prateleira interna, que pode ser com 15, 18 ou 25. Nesse caso, nesse projeto específico, eu escolhi 25 e o fundo em MDF 2 faces de 6 milímetros e o frontal em 18 milímetros. Veja que esse padrão, ele se repete em todo o projeto. Deixa eu ocultar essa parte. E claro, o tamponamento eu fiz com 25 milímetros nesse projeto. Da mesma forma, os módulos, os frontais de gaveta, as frentes de gaveta, ó, elas também são em MDF 18 milímetros. A posição da cota aqui não está muito boa, mas enfim. Os frontais, internamente, prateleiras de 25 milímetros. Aqui a gente vê uma interferência. No momento pode ser feito um corte nessa prateleira ou adequar o sifão, dobrar o sifão um pouco. Então aqui, ó, da mesma forma, veja que o padrão basicamente é o mesmo. Os módulos, as réguas, né, que é esse tamponamento falso, né, vamos dizer assim, que ele serve só como um acabamento do mobiliário. Ele não precisa ir até o fundo, porque isso seria um desperdício imenso de material. Mas basicamente aqui desse outro lado você tem, ó, um módulo que é um gaveteiro, com a mesma estrutura dos demais, caixas de 15, fundo de 6, frontais em 18. Um outro módulo com 2 portas de giro, puxador alça. Um outro módulo com 2 portas agora basculantes, que eu particularmente não vejo nenhuma vantagem nesse tipo de porta, mas eventualmente são pedidos. E o módulo do forno de embutir, que no local, na hora da instalação, é recortado para que o forno faça esse encaixe. Então aqui já nessa parte de cima a gente tem o tamponamento completo, né? Ou seja, ele vai até o final, ele não é somente réguas, como esse aqui, ó. Não é composto por réguas como esse, que está encostado na parede ou no balcão. Aqui nós temos um módulo aéreo, com também 2 portas de giro, prateleira interna de 25, também fundo de 6 milímetros, caixas de 15, frontais em 18 milímetros. Aqui tem 2 armários, 2 módulos com uma porta e um nicho. A diferença é que esse módulo, a base dele é maior porque ele tem um micro-ondas. A base dele é maior 120 milímetros, porque ele tem o suporte para o micro-ondas. E também da mesma forma, ó, são módulos com caixas de 15, fundo de 6, exatamente a mesma estrutura, todo mobiliário. Isso é um padrão construtivo, isso é um método construtivo que permite você produzir móveis sem precisar de tantos processos industriais. Então por aqui chegamos ao fim dessa aula. Como eu falei no início, o objetivo não é ensinar a projetar um ambiente nessa aula, e sim apresentar os principais elementos que fazem parte de um projeto de móveis planejados, como esses elementos podem interferir com o seu projeto
e como o trabalho em camadas dentro do SketchUp ou layers, como esse trabalho facilita a visualização e o manuseio dessas peças durante o projeto. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Acompanhe nosso conteúdo. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou reclamação, deixe os comentários aí embaixo. Um forte abraço, Berg Melo aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.